Irmãos, a gente olha para a nossa igreja, né, para as igrejas nos dias de hoje, a gente se entristece. Como poderíamos estar com mais irmãos, mais pessoas aqui congregando com nós? E essa semana, não sei se alguém viu, né, mas já faz uns 10 dias, pelo site Portas Abertas, a igreja subterrânea lá na Coreia do Norte, que no momento do culto, eles estavam iniciando o culto, os irmãos de lá, eles se reúnem no subterrâneo, e no momento que o culto ia iniciar, adentrou a porta o exército coreano, e matou todos aqueles irmãos. E nós temos, né, no momento nós temos a liberdade de poder nos reunir, e nós às vezes somos relapsos, depois eu vou, outro dia eu vou, eu assisto pela internet. E aqueles irmãos perderam a vida deles por amor à palavra de Deus, que ali na Coreia não se pode pregar sobre Jesus, não se pode ter uma Bíblia em casa. Que nós possamos realmente ter o nosso coração voltado para o nosso Deus e por tudo que Ele já fez e ainda vai fazer por cada um de nós. Talvez hoje o tema da nossa mensagem, né? Pode colocar, por favor. De quem vem o seu socorro? Muitas das vezes o nosso lado humano vai pensar, mas novamente uma mensagem que fale do socorro. Mas eu venho da área da educação e ali a gente aprende que nós, e você pode refletir sobre isso, que nós aprendemos através do quê? Da repetição. Então muitas das vezes nós precisamos ouvir uma mensagem, tornar a ouvi-la novamente, porque primeiro que a palavra de Deus, ela se renova, né? Então cada vez que nós ouvimos uma mensagem, ela pode ter o mesmo tema, mas às vezes a direção é de uma outra forma. Então que você possa deixar esse pensamento de lado, abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que o nosso Deus possa realmente estar falando conosco. Nós vamos ler o primeiro texto de hoje. Eu queria que vocês acompanhassem em pé, se for possível. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Podemos assentar. Esse texto de Paulo aos Coríntios nos lembra como alguns de nós nos encontrávamos assim, sujos, porque esses pecados fazem com que nós estejamos sujos perante o nosso Deus. Mas no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, como diz o texto, nós somos limpos, nós somos lavados, fomos justificados no nome de Jesus e no Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós e mandou o Filho dele, para que nós fôssemos limpos de toda impureza. Se não fosse Jesus, nós estaríamos ainda separados da presença de Deus. Mas Jesus deu a vida dele por nós. O Senhor enviou o Filho dele para nos dar a vida eterna. Mas esse também é um alerta para nós nos dias de hoje, para que nós não pratiquemos tais coisas, pois se agirmos assim, nós não herdaremos a vida eterna.
Aí você pode olhar para mim e falar assim: Rita, eu não sou homossexual, não sou idólatra, não sou... Tá, muitas das vezes nós não agimos da maneira que está aqui, mas às vezes você está idolatrando alguém, alguma coisa. Você pode estar bebendo socialmente, que não faz mal, ninguém está vendo. Então muitas das vezes as situações ao nosso redor podem estar nos levando a pecar achando que não tem nada a ver. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber, mas uma vez só, não vai ter problema. Mas é um alerta. Toda a palavra de Deus, ela é viva, ela fala conosco nos dias de hoje, amém? Nós temos que ter isso no nosso coração. A palavra de Deus, ela transforma, ela não foi só para o povo lá de Coríntios, não foi só para o povo de Deus que estava no Egito e foi liberto, para o povo de Israel, não, ela é para nós. Nós somos o povo de Deus aqui hoje, e ela é para nós, e para alguém a mensagem vai de encontro. Então preste atenção, esteja aberto para ouvir. Muitas das vezes nós podemos no momento estar passando por dificuldades, tribulações no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lar, na nossa vida espiritual, porque nós também passamos por tribulação, por desânimo na vida espiritual. Não é só na nossa vida no cotidiano, mas a vida espiritual também. No nosso ministério, o nosso ministério não é só dentro da igreja, num púlpito com o microfone na mão, cantando, sendo um diácono, trabalhando na recepção, trabalhando com as crianças, não. O nosso ministério é aonde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos familiares. E muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades e tribulações nesse ministério e não estamos percebendo, e estamos às vezes achando um motivo, é uma desculpa. Então nós precisamos estar atentos a isso. Mas o importante, eu quero que você guarde bem isso, você não está sozinho. Deus é contigo em todos os momentos. Muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, nós ouvimos essa frase, a gente fala amém, glória a Deus, e aí a hora que você passa da porta, amanhã de manhã, surge um problema, você fala, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Então nós temos que incutir isso no nosso coração e na nossa mente. Deus é comigo, a palavra dele me garante isso. E muitas das vezes as afrontas que nós recebemos partem de pessoas que nós nem imaginamos, pessoas que nós olhamos e nós achamos, é minha amiga, é minha colega de trabalho, gosta de mim, e aí vem a afronta. Então nós precisamos estar alertas sobre isso. Mas nesses momentos nós não podemos nos deixar levar pelas coisas deste mundo, pelos pensamentos que te dizem, tá vendo? Você é cristão, tá vendo? Você faz tudo o que Deus pede, e olha a tua situação, olha o que está acontecendo na tua casa, olha o que está acontecendo no teu trabalho, olha como que você está. Nós não podemos deixar isso, só que às vezes nós deixamos, e muitas das vezes esse tipo de pensamento, esse tipo de fala tem um endereço certo, para que nós passemos a desacreditar no nosso Deus, o Deus que fez tantas maravilhas lá no passado, tantos milagres,
E esse é o nosso Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Amém? Então, se eu creio nesse Deus, Deus está comigo. Esse tipo de pensamento, nós sabemos muito bem de quem vem. É do nosso inimigo, o diabo, Satanás. Ele não cansa, ele não desiste. Nós, como cristãos, muitas vezes, nós achamos que não tem nada, é só uma pessoa que está falando. Mas muitas vezes, o diabo está usando essa pessoa próxima a você, para tirar a tua paz, para te deixar amedrontado, para desacreditar de Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós desacreditamos do nosso Deus, da capacidade, do poder do nosso Deus. E nós temos que saber uma coisa: nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos dele. Nós estamos aqui até a volta de Jesus, e a volta de Jesus, ela está próxima, e nós vamos morar com Jesus, com Deus, lá naquela mansão celeste, aquele lugar que na palavra de Deus está prometido para cada um de nós. Lembrem, Jesus disse: vou para a casa do meu Pai preparar um lugar para vocês. Se você crê que você tem o seu lugar lá com Deus, é para lá que você vai. Nós precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente, para que nós não caiamos no engano, que muitas das vezes nós acreditamos nessas coisas e caímos no engano. E aí, ponto para o diabo. E Jesus se entristece. Ele deu a vida por nós, ele verteu o sangue por nós, e aí ele olha e ele vê: ela está se afastando de mim, ele está se afastando, ele está acreditando. Nós não podemos acreditar no engano, nas mentiras. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versos do 3 ao 6, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Isso foi Paulo dizendo aos Coríntios. E nós podemos também trazer isso para nós. Por quê? Nós somos consolados pelo nosso Pai. Claro que nós só somos consolados se nós o buscamos. Se nós o buscamos, Ele estende a mão. Agora, se nós nos afastamos, por causa da tribulação, por causa da dificuldade, por causa da enfermidade, por qualquer razão que seja, Ele se entristece. Mas Ele se entristece, mas Ele continua ali. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele nos diz que Ele estará conosco. E a nossa tribulação, o que nós estamos passando no momento, talvez na hora você não entenda, mas existe um propósito para aquilo. Como foi com Paulo, com os discípulos, ela tem um objetivo.
para que você possa ajudar alguém que está passando por uma tribulação, por qualquer que seja, que você possa trazer esse consolo para a pessoa. Muitas das vezes nós podemos ajudar o nosso próximo e nós não fazemos. Não, é problema dele, eu não vou me envolver. E ali Jesus está do seu lado, vai, fala, conta para ele o que aconteceu com você. Não, não vou contar não. Existe uma guerra em nós ou não? Ou é só comigo que acontece isso? O medo, a vergonha de me expor. Tudo que nós passamos nessa vida, existe um propósito para Deus. E nós temos que usar tudo isso para ajudar alguém, para ajudar o próximo. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que estavam distantes de Deus, conheceram a Jesus, foram ao encontro de Jesus, aceitaram a Jesus, continuaram. Só que vieram as pedras no caminho, a tribulação, as dificuldades e se afastou. Depois de um tempo, o que acontece? A pessoa, vou voltar para a igreja. É assim que as pessoas falam, né? Vou voltar para a igreja, vou lá orar, vou buscar de novo. Aí volta para a igreja, vem, fica firme. Aí Deus abençoa, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Para de novo, se afasta de Deus de novo. Isso não é para servir de exemplo para nós, como sendo assim, posso me afastar, voltar? Não, Deus não quer isso. Deus quer que você permaneça nele. Ele não quer que você se afaste da presença dele e da casa dele. Ele quer que você esteja aqui no corpo de Cristo. Nós temos que olhar quando as pessoas testemunham, olha, eu estava em tribulação, voltei para a igreja, me encontrei, passei de novo. Mas muitas vezes essa palavra, passei tribulação de novo, me afastei, aí, né? Vem aquela vozinha, não tem nada não, pode se afastar. Depois você volta. Fica uns dias fora, depois você volta. Se afasta, você tem direito a um descanso. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus pagou o preço por você, para que você ficasse com um pé no barco e o outro fora. Ele quer que você fixe os seus pés nele, na rocha dele. Que você tenha comunhão com o corpo de Cristo. Nós temos que estar firmados em Deus, não nas pessoas, mas firmados em Deus e na palavra, porque nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Às vezes as pessoas se fixam numa pessoa, porque a pessoa é de Deus, e aí de repente a pessoa comete algum deslize. Aí a pessoa já fala, tá vendo? Era servo de Deus, estava dentro da igreja, só que nós somos falhos. E o diabo quer nos afastar da presença de Deus. Então nós precisamos estar firmados, para que não caiamos. E a palavra de Deus diz, né? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. É um alerta. Não só para quem está em cima do púlpito, mas para todos os cristãos. Porque você muitas vezes pode não estar num púlpito cantando, com o microfone na mão, pregando, sendo um diácono, trabalhando na igreja, sendo simplesmente um membro que vem, participa do culto e vai embora. Só que as pessoas ao seu redor estão de olho em você. Você é o cristão, você segue a Cristo, você é o evangélico, e você não pode fazer nada de errado. Então nós temos que estar alerta. Em 2 Coríntios 4, versos 16 e 18 diz assim:
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós temos que estar firmados. Você pode estar triste, preocupado, e quando nós estamos tristes, preocupados, a maioria das pessoas demonstra no seu semblante, no seu corpo. Para de conversar, fica quietinho, e as pessoas ao redor percebem. E aí, o que acontece? Nós podemos estar assim, só que o mais importante é o que Paulo fala aqui, que nós interiormente estamos sendo renovados. Quando você está ligado com o Pai, Ele cuida de você, Ele te dá palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento. Ele usa pessoas, Ele usa situações para que você seja renovado. Só que se eu estiver fechado, eu não estiver ligado com o Pai, vai falar e vai ficar só no falar. Como a pastora falou no domingo, do rapazinho que vinha, tampava o ouvido, nós também muitas vezes fazemos isso, temos que tapar o ouvido para que a palavra entre e não saia, não é? Só que muitas vezes entra por um ouvido, sai pelo outro e acabou. Então nós temos que pensar nisso. O Senhor, Ele envia pessoas, Ele abre momentos, situações, uma música que você ouve, uma criança que você olha, uma pessoa idosa, você fala, olha o cuidado de Deus. Você vai entender que Deus está falando com você. Porque Ele cuida de você, Ele está contigo. Não importa a situação, você pode estar no fundo do poço, mas Ele está ali com você. Você nunca está sozinho. Você pode não ter pessoas fisicamente do teu lado, mas Ele é o principal. Ele é a companhia principal. Nós precisamos ter o relacionamento, mas você nunca está sozinho. Muitas das vezes nós nos esquecemos das palavras de Deus. Por quê? Porque nós não praticamos, nós não lemos. Talvez, muitas das vezes, nós não temos o hábito de ler a palavra de Deus. Nós estamos aqui, ouvimos, lemos o texto ali ou na Bíblia e depois esquece. Só que se você busca a palavra de Deus todos os dias, você começa a ser alimentado, seu coração começa a se encher da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai lembrar. No momento da tribulação você vai lembrar daquela palavra. Deus é comigo. A palavra de Deus diz. Você pode não lembrar o endereço, aonde está escrito, mas você vai lembrar da palavra de Deus para você. Lá em Lamentações, capítulo 3, dos versos 22 e 23, Jeremias nos diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então Jeremias nos lembra isso. As misericórdias do Senhor são grandes, elas se renovam a cada manhã, elas são inesgotáveis. Por quê? Porque é do Senhor.
Tudo que nós podemos oferecer para alguém se esgota uma hora. O tempo esgota, a atenção esgota, ajuda financeira. Mas do Senhor não. É inesgotável. Todos os dias, todas as manhãs, o Senhor está ali renovando sobre você. Você tem que acordar e agradecer: Senhor, obrigada, que as tuas misericórdias se renovaram sobre mim. Você não está sozinho. Você pode estar passando por momentos, dias de dificuldade, das mais variadas, mas o Senhor é contigo. Não desanime, persevere, creia, como está escrito lá em Mateus 14, 22 a 31, não está, eu não coloquei aí, mas só para a gente lembrar. Pedro, olhando, o barco estava lá no meio, ele olhou para o mar, os discípulos olharam e viram alguém vindo. No princípio acharam que era um fantasma, e o Senhor disse: sou eu. Aí Pedro: Senhor, se és tu, deixa-me ir contigo. E ele foi. Só que lá no meio do caminho ele começou a afundar. E aí o que Jesus fez? Ele pediu: Senhor, ajude-me, socorre-me. E Jesus foi lá, estendeu a mão, pegou ele pela mão e o segurou, trouxe ele de volta para o barco junto. É assim que o Senhor está fazendo com você, com cada um de vocês, com você que está aí nos acompanhando na internet. Creia nisso, o Senhor está te sustentando pela mão. Você está na dificuldade, você está no problema, mas creia, sinta a mão de Deus te sustentando, porque o Senhor é contigo, é Ele que nos socorre. Não desista. Nós precisamos pensar. Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldade e as pessoas ao nosso redor, elas nos oferecem coisas, nos falam palavras, nos mostram imagens e nós passamos a acreditar. Só que nós não podemos esquecer. Essas pessoas, será que elas poderiam fazer por você como Jesus fez? Dar a vida dele na cruz por você? Verter o sangue dele na cruz por você? Te consolar no momento certo? Ela pagaria um preço como Jesus pagou por você? Nós nem éramos nascidos, nós nem tínhamos projeto ainda, Nossos pais não existiam, porque há quantos anos atrás foi que Jesus deu a vida dele? Mas Ele deu por nós também. Ele nos alcançou com a sua misericórdia, com o seu amor. Não desista mesmo que a situação esteja difícil. Dobre o seu joelho, busque a Deus. Peça perdão se você cometeu algum pecado lá no passado. Se você se lembrar dele, ou então peça: Senhor, se tem algum pecado em mim, mostra-me onde eu estou errando para que eu possa me corrigir. Talvez nós estamos agindo devido à nossa sociedade, indo por caminhos que não agradam a Deus, mas nós não estamos percebendo. A palavra de Deus diz, em João 8:32, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não era só a verdade lá do passado, é verdade nos nossos dias, nos momentos que nós estamos passando. Atualmente está sendo jogado na nossa mente, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos,
situações que muitas vezes nós somos levados a nos desviarmos de Deus, da palavra dele. Estamos nos afastando da comunhão com a igreja. Querido, querida, aonde você está? Você é importante no corpo de Cristo. Você faz falta. O seu lugar é aqui, junto com os irmãos. É aqui que nós nos fortalecemos, nós olhamos um no olho do outro. Agora nós estamos sem máscara, podemos ver o sorriso. Você pode receber um sorriso e aquilo ser um ânimo para você. Você é importante. Confie, Deus te conhece mesmo antes de você ter nascido. Ele já sabia quem você era, como você era, o que ia acontecer com você. Existe uma frase que se diz, né? Uma mentira repetida muitas vezes, ela passa a ser verdade. Por quê? Porque ele se repete tantas vezes aquilo que a gente acaba acreditando. Nossa, mas está tanta gente falando isso, acho que é verdade. E aí nós passamos a desacreditar na palavra de Deus. Deixamos que os valores sejam colocados de lado, que a família seja colocada de lado, que a vida seja colocado de lado, que o amor ao próximo seja colocado de lado. O amor, como o Senhor Jesus nos diz, amar o próximo como a nós mesmos. Será que você gostaria que fizesse com você o que você está ajudando a fazer com o próximo? Como você se sentiria? Em Provérbios 3, 25, 26 diz: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Mas isso só acontecerá se você estiver firmado nele. Aqueles que não têm um compromisso com Deus, Ele cuida, mas aquele que é firmado nele, o zelo é maior. Não podemos fazer como o povo de Deus no passado, que errou, abandonou Deus, abandonou os seus valores, acreditando em deuses estranhos, em falsos deuses, e sofreu sérias consequências. Nós precisamos conhecer quais foram as consequências. Nós precisamos ler o Velho Testamento. É cansativo? Sim, mas é conhecimento e enriquecimento pessoal para nós, para que nós estejamos alerta. Isso aconteceu lá no passado, será que pode acontecer comigo hoje? Deus é um Deus zeloso, principalmente pela palavra dele. Então, como diz o tema dessa noite, de quem vem o seu socorro? O seu socorro, meu irmão, minha irmã, vem somente de Deus. É Ele quem nos socorre, é Ele que estende a mão, não é ninguém. Não acreditem em promessas de homens, porque o homem falha. Fixem os olhos naquilo que não se vê. O que nós vemos é transitório, palavra de Deus. Se Deus deixou isso para nós, existe um alerta. O que eu vejo hoje é transitório, hoje está aqui, amanhã pode não estar. Mas Deus não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero que você pense nisso. O meu socorro vem de Deus. Lembre-se sempre disso, nunca se esqueça disso. Coloque essa palavra no seu coração. Se você muitas vezes
está passando por algum problema, alguma dificuldade, nós temos hoje um recurso nosso, da nossa igreja, que é o aplicativo. Quem aqui lê as mensagens que vêm todos os dias? Levanta a mão. São poucos, irmãos. Crie esse hábito, você não... Vem a mensagem do aplicativo, tem novidade. Vá lá, é uma mensagem de Deus. Você não perde mais do que 5 minutos. Você abre ali, vai direto já na palavrinha, é curta, tem um versículo da Bíblia, uma mensagem, ou do pastor, da pastora, do pastor Gelson, do obreiro, da obreira, que vai estar mandando. Mas é de Deus para a gente. Crie esse hábito todo dia, você se alimenta da palavra de Deus. Nós precisamos criar esse hábito. Guardem isso no coração. O nosso socorro vem de Deus. Hoje eu estava pensando, estava num local, eu não sei se alguém aqui conhece uma canção que diz assim: tá chorando por quê? Eu conheço ela na versão da Amanda Vanessa, uma irmã em Cristo que sofreu um sério acidente há mais de um ano, que ela está num hospital. Perdeu uma massa encefálica e tudo. Olha o que diz a letra. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tem mais. A letra é muito bonita. Eu não sei para quem é essa mensagem hoje, mas essa mensagem tem um endereço certo. Que você que está passando tudo isso, que essa mensagem venha de encontro para você. E não se esqueça. Você tem um Deus que jamais te esqueceu. Ele cuida de você. Ele está cuidando de você. Você não está sozinho. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, nesse momento eu quero te agradecer, ó Pai, essa palavra, essa mensagem que o Senhor falou ao meu coração. Essa minha irmã ou esse meu irmão, Pai, que está passando esse momento de dificuldade, que essa palavra venha de encontro, de conforto, de consolo, Pai. Que ele ou ela, Senhor, tenha certeza que o Senhor está cuidando, o Senhor não se esqueceu dele ou dela, que o Senhor a ama. O Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz por eles. O Senhor deu a sua vida, Jesus. Querido Espírito Santo, fala ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, obrigada, Pai, porque mais uma vez, Senhor, eu sei que o Senhor me usou, Pai. E é só isso que eu quero, Pai. Que o Senhor me use segundo a tua vontade. Pai, que nós possamos, ó Pai, entender a Tua palavra e guardar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós, nós não estamos sozinhos, não importa a situação, Pai. Eu te agradeço, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pastora.